Sextou então, né? Chegamos a mais um final de semana, terminando mais uma semana e vamos ver o que aconteceu aqui no Brasil, o que aconteceu lá fora, o que a gente pode esperar para a próxima semana, como é que a gente se posicionou, se a gente se posicionou ou não, o que a gente aprendeu durante essa semana em mais um vídeo. Buenas, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário do milho. Então, sexta-feira, agora são exatamente 17 horas, dia 3 de junho de 2022 e vamos ver o que aconteceu no mercado hoje, né? Se você é novo aqui no canal, considere se inscrever ali embaixo, ative o sininho, ative as notificações para receber os vídeos de forma rápida. Tem aqui o meu Instagram, @ccmfut, e o Telegram lá, o grupo do Telegram liberado, gratuito, todo mundo pode entrar lá, não fica recebendo spam nem nada, pode falar à vontade. Obviamente o pessoal só fala de mercado financeiro, e isso tudo é muito legal. Bom, vamos ver o que aconteceu hoje aqui, sem mais delongas. Deixa eu mudar minha tela e vamos lá, né? Então, Ibovespa caindo 1,03, o dólar caindo 0,40, milho, contrato NUX caindo 0,32, 0,60 e 0,89, respectivamente. O café com uma queda um pouco mais forte, 2,25. A soja caindo 1,81 e o boi subindo 2% ali, tá bom? Petro e Vale, né? Vale 1,30 de queda, Petro 1,75 de alta, né? Lá fora, mercados do mundo inteiro em baixa, né? Então temos SPI, Dow Jones, Nasdaq, o próprio Ibovespa, obviamente aqui, os mercados emergentes, WZ, as bolsas da Alemanha, Europa toda, né? Milão, enfim, Ucrânia, eu sempre falo Ucrânia, olha o KX aqui é do Reino Unido e eu falo Ucrânia, né? Então, a Inglaterra, todo mundo caindo, a Ásia caindo, com exceção do Nikkei que subiu, né, durante o último pregão 1,27. Dólar Index DXY subindo 0,39 e as commodities. Petróleo, temos lá o contrato WTI, petróleo CL1, contrato atual, né, contrato vigente, em 3% de alta a 120 dólares. O milho, né, caindo 0,45, a soja 1,8 de queda e o café 2,46 de queda. Né? O pessoal realizando lucro lá fora no café, como já era, a gente esperava aqui. Né? Então, bom, hoje eu vou fazer um vídeo que eu vou falar, mas eu vou tentar resumir um pouco, porque não adianta falar mais do mesmo, acho que não fica interessante. O meu café esfria, vocês ficam assistindo mais do mesmo e não tem lógica. O que eu vou explicar? O que eu vou mostrar? Eu vou falar um pouco sobre as operações que eu fiz, né? Não foi quase nada, na verdade, e vou trocar uma ideia sobre isso. Então vamos lá. Primeiramente, milho, né? CCM N22, como é que a gente está posicionado? Bom, essa setinha aqui é justamente um ponto onde eu entrei no milho. Então ali eu comprei milho, tá? Comprei esse contrato 22, foi uma compra no risco e estou ali, né, tomando uma ré ali de, vamos lá, 0,3%, que deve dar menos de 0,2 pontos, 0,3 pontos, né? Qual que é a ideia dessa compra aqui? Foi uma compra totalmente no risco, né? Então é uma compra que nós temos o quê? Uma possível região de suporte aqui embaixo. Então essa região aqui é uma possível região de suporte, né? Temos um estocástico bem sobrevendido aqui embaixo, estocástico aqui em mínimas, né? Bem forte aqui. Então foi uma compra para o quê? Para eu comprar ali e botar um stop abaixo desse fundo ou até um stop anterior, né? Poder olhar aqui um ponto mais interessante aqui e esperar que ele volte. Até agora nem sinal, não teve sinal de compra, é isso que eu quero que entendam. Eu não comprei porque teve uma barra, teve um sinal. Não, foi puramente por gerenciamento de risco. Se eu tivesse feito lá um robozinho que falasse para o robô, compra quando tiver lá com um estocástico, por exemplo, abaixo de 5, de 14 períodos no diário, ele teria comprado. Né? Não quer saber se tem pivôzinho, se tem, só compra. E foi basicamente isso que eu fiz. Por isso que eu falei que era uma compra de risco, por isso que eu comprei um lote, um contrato, um valor muito pequeno, que se der certo, beleza, se der errado, beleza também. Mas é para testar esse tipo de operação do que ganhar dinheiro em cima disso. Eu sou muito adepto à questão do ganhos consistentes, né, e não grandes tacadas. Tem gente que opera diferente. Tem gente que vai lá e coloca 10, 15 contratos,
faz uma, duas operações ali, ganha bastante dinheiro e fica quieto, ou fica operando volumes muito grandes para fazer um financeiro muito grande em curto espaço de tempo. Eu já opero um pouco diferente, eu gosto de pegar movimentos longos, mas com mãos menores e fazer várias operações, várias que eu digo muitas vezes, né, meia dúzia, né, não é várias, 500, são fazer mais operações e ganhar consistentemente. Assim eu consigo diluir o meu risco, né? Se eu fizer uma operação, a conta bem simples, milho, um contrato de milho hoje do N tem um notional aqui de 38 mil reais. Se eu botar aqui uma mão máxima que eu opero 5 contratos, eu estou operando quase 200 mil reais se considerar o preço atual do milho, né? Se ele estiver aqui em cima é muito mais, né? Estou operando aqui quase 200 mil reais de notional. Aí se eu fizer uma operação, é como se ele subir 1%, é 1% de 200 mil. É arredondando, tá? Se ele cair 1%, é 1% de 200 mil. Então, 2 mil reais para mais, 2 mil reais para menos. Então, isso, isso é uma coisa que eu controlo bastante. Então, vá 2, 3, 4 contratos. Às vezes um contrato, um contrato, né? Tem que falar um contrato em um contrato. Um lote no contrato N, um lote no contrato U, um lote, entendeu? Separa assim para ficar mais fácil. Então, basicamente é isso. Então, eu fiz essa compra aqui. Ainda estou comprado, até vou olhar o after aqui, ver se eu estou ganhando dinheiro ou não, vamos ver. Tá no 0 a 0, mas vai acabar rompendo para baixo, tá com cara de quem vai para baixo. Então, eu tô cuidando mais dessa região aqui, ó. Né? Então, assim, ainda estou comprado ali, tá tudo certo. Se romper para baixo, foi estopado, não tem problema nenhum. Caso semana que vem ou algo do tipo ele resolva corrigir um pouco, beleza. Outra pergunta que me fizeram ontem foi uma pergunta muito boa. Por que que eu comprei o contrato N se o contrato U tem muito mais liquidez? Simples. Primeiro, eu preferiria e prefiro comprar o contrato U, tá? Eu estou de olho em operação no contrato U, CCMU 22. Eu estou esperando um ponto de entrada, não importa se para cima ou para baixo. A grande diferença, graficamente, o contrato N estava mais bonito, né? O U aqui eu tenho aqui uma queda forte aqui, também tem um estocástico lá embaixo, toda aquela história, mas tem uma queda forte aqui de uns quantos dias. Beleza, mas se eu projetar isso aqui para agora, hoje até chega próximo, uma região de fundo aqui, ó. Tá bom? Então, assim, beleza, poderia ter uma região de topo aqui, uma região de fundo lá, poderia aqui dar um ponto de entrada. Eu esperaria ali uns 60 minutos, uma barrinha, de preferência tentar romper essa média, ganhar um pouco de força aqui para a gente entrar. Beleza, posso e provavelmente vou acabar fazendo uma operação desse tipo no contrato U, né? E aí sim seria uma operação pensando, né, num swing trade melhor, com mais liquidez, com tudo mais, quem sabe mais contratos, né? Entro com um, daqui a pouco eu boto 2, 3, 4 contratos aumentando a mão. Não importa se para cima ou para baixo. Eu não estou falando nenhum momento aqui de direção, em sim de gerenciamento de risco. Tá? E aí, como graficamente o CCMN estava mais bonito, porque estava chegando aqui, ó, nessa região aqui, né? Aí eu resolvi entrar nesse contrato aqui. Ainda tem liquidez, é pouca, sim, é pouca. Mas para um contrato, né, 1.200 negócios e tem liquidez dentro do... Agora no After não vai ter, mas dentro do book aqui durante o dia tem liquidez aqui tranquilamente. Agora se for operar 10, 15, 20 contratos, aí bom, aí a gente poderia operar o CCMU, né, que tem uma liquidez maior aqui, ó, que tá ali, por exemplo, hoje deu 4.300 negócios, bem mais negócio, só que graficamente ele não tá bacana, então eu nem faria esse tipo de operação, por exemplo, no contrato N lá, e nem no U agora, não vou simplesmente chegar e botar 10 contratos ali, porque para mim 10 contratos é um volume financeiro grande, né, 10 contratos no contrato U agora aqui dá 400 pau quase, né, então botar aqui, ó, 10 contratos, ó, 399 mil reais, é um notional grande, né? Mas pensando a nível de operação de milho, isso aqui não é nada. Não é nada, não é nada, não é nada. Né? Então, vocês terem uma ideia aqui, ó, opa, não é aqui. O milho hoje movimentou aqui nada mais, nada menos do que 324 milhões, né? Com 4.300 negócios e ordem de 50, 60, 70 contratos para a instituição não é nada. Né? Então, não vai eu querer fazer balançar preço, é impossível com o capital que eu tenho, e nem que eu tivesse capital eu faria isso. Eu acho que botar aquela famosa, botar todos os ovos numa cesta só, não, eu não costumo fazer.
tá bom? Então essa é a lógica de operação. Bom, o que eu estou esperando no milho? Algum sinal, alguma coisa. Por enquanto ele está caindo sem parar. Se eu tivesse vendido, já falei isso 50 vezes, eu não quero me tornar repetitivo, se eu tivesse vendido lá no 100 conto, eu ou já teria pulado fora em algum momento, né, num gráfico diário, algo do tipo, eu teria pulado fora talvez um pedaço aqui, né, se não tudo ali, enfim, teria pulado fora, ou se eu estivesse vendido, ainda estaria vendido, porque até agora está indefinido aqui. Pode dar um repique a qualquer momento, mas ainda não deu. Vamos ver o que acontece. Eu estou esperando um repique lá no N, se não der também não tem problema nenhum. Tá bom? É isso. O milho é isso, tanto para o U quanto para o N. Não tem muito mais o que fazer. Estamos entrando em maio, né? Ó, já rompeu para baixo ali. O CCMU também já rompeu para baixo lá. O CCM FUT, que está o N agora, né? Como é que está aqui? É bom que a gente consegue analisar o histórico, ó, rompendo média móvel ali. E olha quando que ele tocou na média móvel a última vez, em 2019. Então ele está querendo corrigir aqui. Está num ponto aqui interessante, ó. Isso aqui foi outra coisa também. Se eu botar no semanal, foi uma coisa que me ajudou a fazer uma operação também. Olha no semanal aonde que o milho está. Então aquela história, se romper, e está rompendo na verdade, né? Para baixo aqui, e der continuidade, tem que romper essa barra. Semana que vem tem que perder esse fundo. Se semana que vem perder esse fundo aqui, aí a coisa pode andar um pouco mais. A gente poderia pegar até essa pernada aqui, ó, colocá-la para baixo. Bom, daria não muito longe aqui, mas poderia imaginar que o milho poderia vir testar esse fundo aqui nos 70 e poucos. E é algo que a gente espera, porque depois de uma alta que ele veio aqui, né, que ele já vinha subindo, ganhou uma tendência de alta lá em 2015, 2016, começou a virar para cima. Porém, aqui com a pandemia, ele subiu aqui quase 80 pontos, subiu muito aqui. Todo mundo conheceu o mercado de milho, que ele saiu de 30 reais, 30 e poucos reais e foi parar, né, em 105, 106. Aí agora que ele corrigir e voltar aqui, por exemplo, na média móvel do mensal, é uma média um pouco mais longa, né, voltar aqui no meio do caminho até essa região aqui, não tem nenhum problema. Espaço para isso tem. Se tiver espaço para isso, então beleza. Olha o estocástico aqui no mensal, está chegando próximo a uma região aqui, ó, né, que historicamente pelo profit aqui, ele não fica muito tempo. Claro, teria que cair mais um pouco. Teria que cair esse mês, fechar abaixo com um pouco de força, e aí o estocástico ficaria num ponto interessante. Então, eu estou muito cuidado, porque agora nesse período, né, começa a questão da entre-safra ali, e também tem a questão da colheita. Então, assim como o milho safrinha, que é plantado lá em março, né, em fevereiro, março, lá começou a plantar, colhem agora. Então, tome muito cuidado com essa questão aí, porque aqui é normal o preço cair nesse período, e depois geralmente atrasa plantio e toda aquela história que sempre tem todo ano, né? Todo ano tem aquela ladainha de atraso e não consegue plantar porque não tem chuva e tudo mais. E todo ano acontece a mesma coisa, o milho costuma subir naquele período ali. Costuma, não é regra. Tá? Então fique de olho nesse período aí de meio do ano que pode haver um pouco de volatilidade, tá bom? É isso. O boi estava caindo bastante. Eu até tinha comentado um tempo atrás, né, que a seguinte situação, né, que não tem nada a ver, eu acho que com isso aqui não tem como correlacionar isso. A ver, óbvio que tem, mas não tem como correlacionar. A questão é a seguinte, né, eu notava que no mercadinho aqui perto, né, que é na padaria onde eu vou comprar pão aqui, né, que quando eu ia no açougue, que o açougue ali é muito bom, eu gosto de comprar carne para o churrasco ali também. Então eu ia no açougue ali, às vezes eu olhava que o preço da carne, por exemplo, carne para bife lá, né? Patinho, colchão de dentro, que eu costumo comprar. Ele estava estabilizado num preço há bastante tempo, né? E o frango vinha subindo constantemente. Então, vamos falar em valores. Eu não sei como é que é aí, mas aqui em Porto Alegre, aqui nessa região aqui onde eu compro, o patinho estava, eu estou lembrando para não falar besteira, mas estava R$ 49,90 o quilo do patinho, ainda está R$ 49,90 o quilo do patinho e do colchão de dentro. Acho que o colchão de dentro é 54, é um pouquinho mais caro, né? E o frango teve 16, foi a 18, foi a 19 e pouco, né? Não considerando centavo, né? 16, 18, 19, chegou a 22. Eu cheguei a pagar R$ 24 o pacote de peito de frango,
né, sem osso, sem nada, o peito de frango resfriado. E em compensação a carne estava no mesmo preço. Ainda fiquei interessante, que o frango está subindo sem parar e a carne tá travada nos 50, nos 49, pouco lá. Agora deu uma destravada aqui, o boi vinha corrigindo e voltou um pouco. Foi só um parêntese. Em falar em mercadinho, me lembrei de uma coisa também, que não tem nada a ver com boi, mas essa questão do FGTS e da Eletrobras, pelo amor de Deus. Eu acho que daqui a pouco eu vou chegar no posto para abastecer e o frentista, em vez de perguntar quanto de combustível colocar ou quantos reais eu vou abastecer, vai perguntar quanto que rende 50% de FGTS em Eletrobras, ou seja lá, outra coisa que for. Porque isso virou não só virou assunto do momento, como está todo mundo, tudo quanto é coisa, fazendo vídeo e notícia e recebo toda hora coisa no celular a respeito disso. Eu nem FGTS tenho para receber. E nessas horas eu fico pensando o quão dedicado o pessoal é, não para ensinar, não para mostrar algo novo, não para de fato, né, passar um conteúdo relevante para alguém, e sim para ganhar view, ganhar like, porque é isso que dá, né? Porque aquela história, como isso é uma coisa que vai ser muito pesquisada, se eu entrar lá no Trend Topics do Google lá de pesquisa, como muita gente vai receber esse dinheiro, vai poder sacar esse dinheiro, o pessoal vai olhar para o Google o que fazer com esse dinheiro, onde é que eu boto, onde é que rende mais, e aí todo mundo produzindo vídeo e coisa, na esperança de ganhar um like a mais, de ganhar um seguidor a mais, tipo de coisa que eu não costumo fazer, uma que eu não tenho saco para ficar fazendo isso, e eu falo aqui o que eu faço, e eu faço nos vídeos justamente o que eu faço. Eu não fico pegando assunto de coisa que eu não faço a mínima ideia para fazer aqui. Eu gosto muito de fazer de tudo um pouco, né? Mas eu gosto de falar do que eu sei. Eu faço de tudo, mas eu gosto de falar do que eu sei, do que eu domino um pouco mais, porque eu não quero falar besteira. E mesmo assim, às vezes eu ainda acho que falo umas besteiras. Tá bom? Então, assim, o boi, né? Se tratando daquele canal que a gente tinha traçado, ele tá lá em cima. Semana subiu bastante lá, então deu uma paulada para cima aqui. 2 dias, teve ajuste de contrato, mudou o contrato, ele vem subindo com força, o pessoal renovando posição provavelmente. Então, se for considerar um canal, está no topo. Aqui é ponto de venda, mas está subindo e forte. Eu que não vou vender. Eu não venderia. Eu tenho que esperar um sinal, alguma coisa para poder vender. É isso aí, tem um estocástico lá em cima, depois de vir aqui embaixo, bateu na base do canal e olha que puxada aqui. O ruim aqui é que o ruim do boi é que tem muito pouca liquidez. Então se a gente pega o contrato vigente próximo de vencer, é um saco. Porque a gente tem que operar o contrato seguinte, só que o contrato vigente já tem pouca liquidez. O seguinte, então, não tem quase nada. Então, para operar, né, via corretora aqui, via plataforma, é complicado. Ou liga na mesa, ou fica tentando pescar um spread menor lá, que às vezes consegue, mas é difícil. Porque se chegar a ficar no meio do caminho, ele ter que fazer rolagem, vai pagar spread de corretora também, é um saco. Então, chega nesse período de final de contrato, o boi dá é bem mais chato de operar do que os outros ativos. A vantagem do boi, muitas vezes ele costuma ser um pouco direcional e um pouco mais lento, né? Salvo questões de notícia e tudo mal, mas ultimamente está tudo uma bagunça, né? Beleza? O café, olha lá, tá fazendo o que a gente imaginava que ele faria. Tá aqui o desenho, ó, e uma setinha ainda ali. Então tá num topo, região de topo, corrigindo um pouco. O que que eu vou dizer? Tá fazendo exatamente o que deveria fazer. Agora aqui corrigir e cair a partir daqui, também pode fazer isso tranquilamente e voltar. Se perder fundo, ele vem aqui embaixo, nessa região 250. E como eu falei, dificilmente é uma coisa que eu aprendi no day trade. Aprendi isso no day trade e é a mesma coisa para qualquer outra coisa, né? Só muda o tamanho das barras e o volume financeiro envolvido. Tendência, tendência, dificilmente acontece isso aqui, ó. Tá numa tendência de alta, pum, reverteu, virou tendência de baixa. Dificilmente acontece isso. Se a tendência é forte, o que geralmente acontece? Tá numa tendência de alta, tenta reverter, não consegue, tenta reverter, não consegue, tenta reverter, não consegue, e vai, não vai, daqui a pouco vem cansando e tá, beleza, vou resolver corrigir um pouco. Eles geralmente fica um período enchendo o saco aqui. É normal. O quão grande vai ser esse range e o quão
longo vai ser esse período, né? Então, as duas dimensões, o tempo, né? Quanto tempo vai durar isso e qual a amplitude desse movimento é que é a questão. Mas geralmente costuma acontecer isso aqui, salvo situações esporádicas. Ah, Covid, foi lá no fundo, pum, voltou. Né? Ou algo do tipo que um pouco mais fim de mundo, assim, ou esse tipo, ou notícia, alguma coisa muito relevante. Mas, considerando tendência e operações um pouco mais cíclicas, é normal fazer isso. Até mesmo a gente vai pensar na base de tudo, né? Pega uma taxa de juros, por exemplo. Né? Se eu venho aqui pegar um DI, ó, faz tempo na hora, mas olha o DI aqui, mesma coisa, né? Ó, ele vem aqui numa tendência de baixa, lateraliza, aí sobe um pouquinho, aí cai. Aí daqui até aqui, ó, ficou aqui sem fazer nada. Nós estamos falando aqui de mais de um ano, né? Vamos botar aí 300, um ano. Assim para baixo, né? Lá 2020, 2021, toda aquela história. Aí entrou numa tendência de alta. Ah, o Banco Central vai começar a subir juros e toda aquela história que estava muito baixa, estava 2% lá. Beleza, show de bola. Aí o Guilherme vai lá e vende um monte de ações aqui, né? E aí o DI sobe, a bolsa despenca e vai. Se a gente pegar aqui de setembro, agosto, setembro, outubro, né? 10 de outubro. Outubro de 2021 até agora está no mesmo preço, né? Tá igual aqui, ó, tá igual. Então tá lateralizando. E aí nós olhamos aqui e o que que a gente enxerga? Ele está num topo aqui, né? Teve aqui atrás também. O que que a gente enxerga? A gente enxerga lá tesouro pré-fixado pagando 12 ponto alguma coisa, 12,3, 12,5, 12,7, 12, enfim, na casa dos 12%, o famoso 1% ao mês, né? Pagando lá. E aí, beleza, e esse cara parado aqui em cima, o que que vai acontecer daqui a um tempo? Ou ele vai romper para cima e vai continuar essa tendência, ou, que é bem provável que aconteça, ele continua aqui e vem perdendo força e devagarinho vai corrigindo um pouco mais. Então, reparem, tendência, consolidação. Tendência, consolidação. O tempo que vai durar essa consolidação ou a amplitude dessa consolidação, a gente não faz a mínima ideia. E aí que está a jogada. E aí que está a diferença. Então, isso aqui são coisas cíclicas. Né? É cíclico isso. Olha aqui, quanto tempo de consolidação? Parece quase nada. Tá bom, então vamos lá ver. Tem 6 meses aqui, parado. Né? Aqui parece quase nada. Tem 6 meses parado. Então, ele faz esse tipo de coisa. Enquanto a gente vai mudando o tempo gráfico, vai mudando. Botar no gráfico diário é outra coisa, mas sempre vai ter esse tipo de coisa. Tendência, consolida um pouquinho, aí ele vê se ou sobe ou cai, então chega um ponto ele decide. Então, voltando lá para o café ele adorava fazer isso no gráfico diário. Adorava fazer esse tipo de coisa. Né? Deixa eu tentar voltar aqui. Ele adorava fazer isso, de dar uns puxão para cima com muita força. Aqui, por exemplo, vamos lá. Ele lateraliza um tempo aqui, fica um tempo parado e dá um tiro para cima aqui. Aí lateraliza um tempo, fica um tempo parado e dá um tiro para cima. E quando eu colocava em tempo gráfico menor, 120, 240 minutos, era mais fácil de ver ainda. Aqui, ó, dá para ver, ó. Ele subiu aqui, 1, 2, 3, 4, 5 dias muito forte. Aí ficou 1, 2, 3, 4, 5 dias, né, caindo pouco sem sair do lugar quase. Claro, tem 6 pontos aqui, mas em compensação, o ponto que subiu não é nada. Aí ele vai 2 dias, tum, tum, um tiro para cima, 2 tiros para cima. Aí para, aí daqui a pouco um tiro para cima, aí para. Aí sobe uns quantos dias, aí para, aí corrige um pouquinho, tá aqui andando de lado. Então, isso é normal, tendência consolida um pouquinho, tendência, isso tudo está dentro de uma tendência no tempo gráfico maior, tá? Então, o café do jeito que está agora, ele vinha subindo muito forte, desde lá, né, final de 2020, subiu muito forte, e agora está descansando. Por enquanto, ele está lateral aqui dentro desse range. Está lateral aqui. Então, pode ser que ele rompa para cima e vá embora? Pode, mas também pode ser que ele ou ele fique aqui, ou até mesmo que ele venha corrigir um pouco. Espaço tem, né? Para cima, o espaço é infinito, para baixo tem bastante espaço para ele corrigir ainda, tudo dentro considerando uma análise técnica, e também pode ficar ali dentro desse range ali o quanto ele achar necessário. Então, por isso que eu digo, tem que tomar muito cuidado nesses pontos, porque muitas vezes
Eu já fiz muito disso. E por que eu falo que eu aprendi isso no day trade? Porque no day trade é mais fácil de apanhar disso, né? Não no café, mas tu pega um índice, pega um dólar, pega ações, pega qualquer ativo, vai fazer day trade em cima disso. Muitas vezes ele entra uma tendênciazinha numa parte do dia, daqui a pouco lateraliza um pouco, e aí a pessoa fica querendo fazer a operação naquele período pequeno ali, que bota num gráfico de 5 minutos, uma hora e pouca, e aquela uma hora devolve, às vezes, o ganho do dia inteiro, ou né, tenta aumentar a posição e acaba ficando negativo do dia, ou tenta entrar ali, começar ali e já mete os pés pelas mãos e sai tudo errado. Então, esse é o tipo de coisa que tem que tomar muito cuidado, né? Aqui é onde todo mundo é operador de café e todo mundo diz que sabe operar café e ganha dinheiro pra caramba no café. Aqui é o período que todo mundo fala que o café é chato, é ruim de operar, que balança muito, tem muita volatilidade e que é muito difícil, que é manipulado, né? Que os grandes players, que os tubarões e que não sei o que manipulam o mercado e toda a história, que deveria subir, mas foi manipulado, ou deveria cair e foi manipulado. Cara, esse tipo de coisa, para mim, é coisa de quem está perdendo dinheiro e está tentando se justificar. Se é manipulado ou não, Guilherme, não tenho como saber, né? Eu não tenho como auditar, não tenho como chegar lá e falar, não, tu manipulou isso aqui, eu vi, eu percebi pelo booking. Não tem como. Então, se eu não tenho como dizer isso, eu não digo, né? Para não ter perigo de falar uma besteira. Tá? Então, a gente tem que saber enxergar os movimentos e operar a favor dele e acabou. É assim que funciona. Então, o café está num ponto aqui que é provável, né? Tem uma probabilidade alta de corrigir um pouco, cair, voltar aqui para o meio. E aí ele tem que decidir se vai lá testar topo e romper ou se vai voltar e corrigir um pouco aqui. Tá bom? O dólar, a soja, precisa soja. Ó, soja, né, fechando ali negativo no gráfico diário. Tá lá em cima, né, mas fechando uma barrinha preta ali, ou seja, dentro da tendência dela de alta normal. Deu uma corrigida aqui nesse dia que a gente falou que poderia corrigir, voltou lá em cima, está aqui embaixo. Se romper para baixo aqui, tem espaço para vir aqui. Se romper para cima, tem espaço para ir até o céu. Basicamente é isso, né? Olha, o estocástico cada vez mais lento aqui, cada vez mais baixo, e ele lá em cima ainda. Isso aqui é uma reversão baixista, né? Costuma ser uma reversão baixista. Ainda não está baixando. Então, vamos ver o que acontece aí nos próximos dias. O dólar, né, hoje deu uma ameaçada, voltou um pouco, tá numa tendência de baixa, hoje tentou subir, voltou, deu uma ameaçada aqui, e tá nesse vai não vai aqui dele, né? Mas a tendênciazinha aqui tá querendo corrigir um pouquinho. A gente vinha o dólar vinha bastante fraco aqui já há uns quantos dias, encontrou uma região de suporte aqui próxima a essa região dos 4,70, né? Uma subida de dólar até os 4,90, 4,90 e poucos aqui não tem problema nenhum. Se a gente olhar pelo gráfico semanal, ele fechou uma barra branca aqui no semanal, então ele pode dar abertura para novos movimentos, né, de alta no dólar aqui, ou até mesmo, na pior das hipóteses, se perder esse fundo aqui, abre uma baixa para esse movimento todo aqui, até aqui a região dos 4,30. Se isso vai acontecer, não faço a mínima ideia. Até que se isso for acontecer também, pode, né, pensando assim mais otimista no quesito vender dólar, chegar aqui nos 4,20. E aí é aquela história, quando tá caindo, todo mundo que vai a 4 reais. Quando tá lá em cima, todo mundo fala que vai a 7. No ponto que tá aqui, eu já acho mais provável que venha aqui na região, na casa próxima aqui dos 5, 4,90, 4,80 aqui, próximo à média, né? O dólar não costuma fugir muito à média. Então pode ser que volte nessa casa aqui. Vamos ver, né? Mas eu estou de olho nisso aí. E o Ibovespa tá lá em cima e patinando. Olha onde é que fechou o gráfico semanal do Ibovespa. Tocou numa média. Eu até vou limpar essa bagunça aqui. Opções de estudos, Ibov, yes. Ó, caiu, tocou numa média móvel lá em cima e tá, fechou uma barrinha preta lá. Se perder esse fundo, abre espaço para vir até aqui embaixo testar essa região. Claro, tem um estocástico sobrevendido ainda no Ibovespa aqui. O que que eu estou posicionado? Eu sigo posicionado vendido em índice. Então, eu vendi índice futuro ontem, né? Aqui nesse ponto. Tem uma ordem ali para não deixar mentir. Tá ali. Vendi índice aqui nesse ponto, no gráfico diário, né? Se eu botar aqui no gráfico diário, vendi índice. Não foi nem ontem, foi antes de ontem. Tá aqui. Aí ontem subiu, o meu stop tá lá em cima.
e veio aqui e tá aqui embaixo, foi lá em cima, voltou. Né? O que eu ainda comentei hoje lá no Telegram? Me perguntaram a respeito de, de stop, onde é que eu boto stop, onde é que eu não boto stop e tudo mais. Né? Se eu boto stop no 0 a 0, faço o break-even, algo do tipo. Bom, eu vou falar aqui exatamente o que eu falei lá. Eu costumo não fazer isso. Eu costumo não puxar o stop no 0 a 0, a menos que o mercado tenha andado bastante tempo já a favor da minha operação. Vou dar como exemplo. Vendi índice aqui, hoje é sexta, quinta, quarta-feira. Vendi índice quarta-feira. Se o índice vir e parar aqui, que nem ele veio, por exemplo, hoje, né, bater aqui e ficar enrolando, o meu stop está aqui em cima, acima desse ponto. Ah, mas eu já estou ganhando um pouquinho. Beleza, aqui está um contrato aqui só na, na conta demo, né, que é para eu ficar carregando, porque senão a Clear não carrega a custódia, essa porcaria. Só para saber onde é que eu me posicionei ali, eu multiplico esse valor aqui pela quantidade de contratos que eu entrei. E eu sei quanto em dinheiro tem lá. Tá? Então, o que acontece? Se ele chegar e bater aqui, eu vou ficar com o stop no mesmo lugar. Se ele chegar e vir aqui embaixo, vamos supor que hoje tenha caído e chegou em 110 aqui, né? O meu stop está no mesmo lugar. Quando que eu vou mudar o stop de lugar? Se ele vir aqui no 110, depois se ele voltar um pouco, não conseguir chegar, né, próximo a esse topo aqui, ou até mesmo essa barra preta aqui onde está agora, e aí começar a cair e romper esse fundo aqui. Aí eu entendo que beleza, ele deu abertura para mais uma pernada. Se ele deu abertura para mais uma pernada e chegar aqui embaixo e romper essa perna, depois na volta, pode ser que ele tente reverter. Ou encontrou uma região de suporte muito forte. E aí o que eu faço? Nessa ocasião eu boto meu stop aqui, ou até mesmo atrás da barra que eu entrei, ou até mesmo no 0 a 0, aí depende do tempo gráfico que eu entrei. Mas eu não costumo fazer essa de passou do meu ponto de entrada lá um valor financeiro, deu lá R$ 500 acima do meu valor de entrada, do meu ponto de entrada, deu, né, 1 para 1 ou 50% do meu alvo, algo do tipo assim, eu coloco no 0 a 0. Por que eu não faço isso? Porque eu fazia algumas operações e usava muito. Eu usava lá, por exemplo, eu ia fazer day trade, colocava 7, 8, 10 contratos, dava nos 50, aí eu fazia um alvo 2 para 1. Quando batia no 1 para 1, eu encerrava metade da mão. Às vezes encerrava 70% da mão, dependendo como é que estava o mercado. Beleza, não perdia mais dinheiro. Botava o stop no 0 a 0, pronto, a operação tá ganha. Não perco mais dinheiro nessa operação. Pode ser que eu ganhe menos, mas não perco mais dinheiro. O que isso me dava? Me dava uma tranquilidade, eu acertava bastante operações, então a minha taxa de stop era pequena. O grande, porém, muitas vezes a operação ia no alvo final, mas eu chegava no alvo final com um financeiro menor, porque eu encerrei em pedaço antes, né? E às vezes que ela batia no meu stop lá embaixo, né, que ela iniciava a operação, não chegava na parcial e pegava o stop, eu pegava o stop de mão cheia. Né? Então o meu ganho médio era bem menor, né, do que a minha perda média, financeiramente falando, em volume de dinheiro. Só que o meu nível de acerto era maior. Só que isso me incomodava. Eu não gosto de perder mais do que ganhar. E aí eu comecei a fazer uns testes, inclusive eu fiz um robozinho no MetaTrader lá, programei ele e coloquei lá, tanto para índice quanto para dólar, né, para ele botar um stop no fundo anterior, botar um alvo 2 para 1, encerrar a posição na metade dela em 50% e finalizar em 2 para 1. Depois em 70%, enfim, fui mudando os parâmetros ali e pelo MetaTrader, rodando o histórico que ele tinha de índice no gráfico de 5 minutos, 10 minutos, 6 minutos, né, bastante tempo ali de histórico, alguns anos, a conclusão que eu cheguei foi que na maior parte das vezes fazer parcial financeiramente era ruim. Né? Porque quando eu não fazia parcial, eu perdia, vamos supor, R$ 1.000 uma operação, mas às vezes eu fazia parcial e quando ganhava, eu ganhava 600, 500. Então meu payoff ficava ruim. E quando eu não fazia parcial, quando eu ganhava de mão cheia. Quando eu perdia de mão cheia também. Quando eu ganhava de mão cheia e o dobro, né? Ganhava 2 para 1 na operação. Né? Isso pelo robô. Eu operando, né, manualmente aqui, se eu ver que tá bom, deixa andar. E às vezes passa de 2 para 1, vai 3, 4 para 1. Mas no robô aí ficaria muito complicado fazer analisar, né? Candle a candle ali, todo o contexto. Nem sei fazer isso.
Então eu fiz só na matemática mesmo. Então a conclusão que eu cheguei foi que, do jeito que eu opero, do jeito que eu ficava confortável, fazer parcial era ruim, né? E deixar um stop muito curto, assim que passou da entrada, eu botar um stop também era ruim. Isso me dava um nível de acerto muito grande, mas quando eu ganhava quase nada. E quando eu perdia de mão cheia. Então eu teria que acertar sempre para ser lucrativo. Aí, em compensação, a operação que nem está agora, por exemplo, estou vendido em índice, né? Vendi ele na quarta-feira. Ele foi lá em cima, lambeu meu stop e voltou. Se eu pegar aqui em questão de, né, se eu plotasse aqui a cada, sei lá, 5 minutos o meu financeiro, eu estaria num gráfico agora que eu já perdi mais do que ganhei. Eu estou no 0 a 0 porque eu ainda não realizei a operação. Mas concordam comigo, ó, que ele já chegou a subir lá, né? E chegou a perder R$ 300 por contrato, né? E eu cheguei a ganhar aqui na melhor das hipóteses 130 por contrato. Então já passei mais calor do que felicidade aqui nessa operação. Tá? Então, se ele chegar agora aqui e cair até aqui embaixo, já ficaria aqui ficaria 1 para 1, né? A questão de lucro, né? De alegria e tristeza. Mas em compensação, eu fico muito mais tranquilo, porque eu vou lá e coloco aqui, ó. Tá aqui, ó, um alarme de rompimento. Aqui deve ter outro, nem tem, deveria ter também. Alarme de rompimento. Se eu tô durante o dia, isso aqui tá minimizado e me alerta ali, eu sei, opa, tá ruim a coisa lá. Bateu ali em cima, eu encerro a operação, acabou. Eu fico muito mais tranquilo, não fico cuidando toda hora, as coisas funcionam muito mais fácil. Tá? Então, se o índice cair a partir de a semana que vem, continuar caindo e vir aqui embaixo, chegar lá nos 100 mil pontos, beleza, eu posso ganhar aqui mil e poucos reais por contrato. Show de bola, uma baita uma operação fazendo um swing trade no índice. Né? E fazer swing trade em índice, no caso em bolsa, né? Vendido, principalmente vender mini índice, eu gosto muito porque eu não perco em nenhuma das pontas, né? Porque acontece, eu tenho ativos comprados em bolsa, eu estou comprado em bolsa, não 100%, né? Mas eu comprei muita coisa em bolsa e encerrei um tempo atrás a outras, vendi algumas também, ainda estou vendido, por exemplo, Tenda está lá como vendida há muito tempo, né? Mais de ano vendido na operação, e mas é aquela história, tem ativos que eu estou comprado desde que eu me conheço por gente, desde quando eu entrei e comecei a operar a bolsa de valores, tem empresas que eu comprei e só compro. Eu não encerro, eu só compro, né? E o que que acontece? Quando o Ibovespa está lá em cima, muitas dessas empresas também acabaram subindo um pouco, e quando começa a voltar o Ibovespa, essas empresas caem também. Então, toda vez que chega um topinho interessante, né? Que nem quando chegou nesses topos aqui, uma puxada forte faz um topo, uma puxada forte faz um topo, que nem agora aqui, duas puxadas fortes está fazendo um topo. Eu gosto de procurar, né, operações de venda de índice, comprar, montar uma travinha de baixo com opções ou algo do tipo, porque se der errado a minha operação no índice, se eu for estopado a minha operação no índice, eu sei que eu perdi aquele montante financeiro ali, mas as minhas ações, os ativos que eu tenho comprado, provavelmente estão subindo. Então, financeiramente, eu estou positivo e estou bem faceiro com isso. Estou ganhando dinheiro igual. Um pouco menos. Por quê? Porque naquele período, entre aspas, eu fiz um seguro. Se o Ibovespa cai, provavelmente as minhas ações caem. Claro, algumas eu tenho vendido, mas enfim, a minha maior parte da carteira é comprada. As minhas ações caem, eu vou ter uma perda no meu portfólio. Só que como eu estou vendido em índice, eu estou comprado em opções de venda, né? Ou até mesmo vendido em alguns ativos, isso acaba amenizando a queda da minha carteira. Então, quando a bolsa cai, minha carteira às vezes cai, mas cai menos, né? E aí, quando a bolsa sobe, a minha carteira acaba subindo também. Então, esse é o tipo de coisa que me agrada muito. E, obviamente, eu não vou ficar o tempo inteiro montando seguro, o tempo inteiro fazendo venda de índice para salvar minha carteira, porque isso financeiramente é inviável. Se botar na ponta do lápis, né? Fazer várias operações durante um ano faz seguro de carteira, que todo mundo adora falar. Várias operações no ano de seguro de carteira, várias operações no ano de venda de índice para segurar a carteira, ou compra de opções a seco, ou trava de baixo, qualquer outro tipo de operação para assegurar a carteira, no final do ano vai ter deixado um monte de dinheiro na mesa. E é seguro e acabou, morreu. Agora, fazer isso em pontos interessantes,
em topos históricos ou algo do tipo, aí a coisa tem uma simetria de risco melhor. Eu vou fazer menos operações e improváveis pontos bons. Por que eu vou fazer uma operação, né, de seguro de carteira contra aquela aqui embaixo, depois de ter caído aqui, né, 15% em menos de um mês? Não faz sentido. Agora, depois que ele subiu aqui 10% em 17 dias, aí eu posso fazer uma operação dessa. Depois que ele subiu aqui 10% também em 17 dias, eu posso fazer uma operação dessa. Né? Inclusive aqui ele subiu, voltou, e aqui embaixo depois foi. Aqui depois que ele subiu 11% em 11 dias, ou quase 1% ao dia, aí eu posso fazer uma operação dessa. Então a gente procura pontos um pouco mais estratégicos para fazer esse tipo de operação, e é isso que é uma coisa que eu acho bacana. Tá bom? Bom, então expliquei um pouco mais aí da minha lógica de operação. Ah, e outra coisa que eu já comentei também, que já me perguntaram, e eu não sei se eu já respondi, mas se eu respondi não tem problema, que é o que? A forma que eu opero o índice, a forma que eu opero o dólar, a forma que eu opero qualquer outra coisa. Exatamente a mesma. Não muda nada. O jeito que eu opero o índice é o mesmo jeito que eu opero o dólar, é o mesmo jeito que eu opero o milho. Para mim, eu só me baseio em uma coisa, que é price action. Então, não faz diferença nenhuma. Uso alguns indicadores, principalmente estocástico, né, para me dar um pouco de embasamento ali, mas muito só para confirmar a minha leitura, e às vezes um FR, mas sempre num período longo também, FR14 ou algo do tipo, né, para poder fazer as operações. E aí, claro, tem também operações ali que é mais robótica, né, que isso, IFR2 ou algo do tipo, aí eu programo no MetaTrader e deixo ele fazer, e tem também operações com opções. As operações com opções também, eu não sou nenhum mestre das opções, não sou um mestre sul, não chego nem aos pés dele. Então as operações que eu faço são as operações básicas, que é venda coberta, trava de alta, trava de baixa, venda de put para comprar ação, compra seca, venda seca, e é isso. Aí compra e venda de volatilidade, né? Então faço lá umas borboletas, Aerocondor, reverse Aerocondor, algo do tipo assim. E é isso aí. Como eu falei, não sei se foi ontem, antes de ontem no vídeo, o grande segredo que eu acho das opções não é montar opções, não é montar a operação. É fácil, bota no Google lá, como operações com volatilidade, volatilidade está alta. Aí vai ter lá uma lista de operações para montar no ativo, a pessoa vai, escolhe e monta. A grande questão não é essa jogada. A jogada maior é manusear as operações depois de pronto. Né? Então eu estou com uma estratégia montada, estou comprado numa ponta, vendido na outra, é um calendário que tem um mês e outro mês, um strike diferente. Como é que eu posso manusear isso se a operação começar a dar errado? Controlar risco em cima disso, ou montar operações em volta que podem proteger aquela operação. Isso que é a grande sacada das opções. Porque montar travinha de baixa, travinha de alta, pelo amor de Deus, isso aí é a coisa mais simples do mundo. Né? É só entender o básico do básico do básico. Tá bom? Bom, bom final de semana para todo mundo. Eu vou lá pegar mais um cafezinho, que esse aqui já tá gelado, tá frio pra caramba, tá 8 graus hoje, né? Sacanagem. Mas, enfim, bom final de semana para todo mundo. Aproveitem, descanse. Semana que vem tem mais. E é isso aí. Tchau.